Bem, bom dia a todas, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje é 7 de setembro, um dia muito especial, né? Dia da Independência da República. E hoje nós teremos um encontro muito especial. Hoje teremos um tema muito legal, que vai ser roça. Vocês vão ver um pouco mais. Mas antes de começar a reunião em si, eu queria dar alguns feedbacks, algumas iniciações, principalmente para quem está vindo a primeira vez, como que funciona a questão do Toastmasters em si, como que vai ser a reunião. Então, eu queria dar algumas diretrizes para a gente começar aqui a nossa reunião. Primeiro, o pessoal que está online, que está me vendo aqui pela câmera, deixa o microfone desligado, que acho que é bastante importante para não gerar ruídos aqui durante a reunião, não deixar alguém nervoso ou atrapalhar o discurso de alguém. E o pessoal aqui do presencial também, eu peço, né, que evitem conversas paralelas durante a reunião, para que a gente possa ter uma reunião bem fluida, bem gostosa e bem interessante para todos. Uma outra coisa, já que o pessoal do online vai estar sem o microfone, lógico, né? Aplausos na língua de sinais. Então, como a gente aprendeu lá na época da pandemia, o aplauso na língua de sinais, já que vocês não vão estar aqui presencialmente para poder trazer essa energia para o pessoal que vai vir aqui discursar hoje aqui na reunião. Quem estiver aqui no presencial, aí não. Aí faz todo sentido, bata palma, traga sua energia para o pessoal que vai vir discursar aqui, tanto nos discursos preparados quanto nos discursos de improviso, e eu vou explicar isso agorinha. Tente usar a palavra do dia. Então, nós temos aqui um desafio. O desafio é uma palavra que a gramaticista, que vai fazer a função de gramaticista hoje, vai trazer para a nossa reunião, e a partir dessa palavra do dia, cada um tem o desafio de tentar usar a palavra do dia quando tiver aqui na frente. É muito importante, muito legal. Aliás, tem várias palavras do dia de reuniões passadas que eu acabo usando no dia a dia, e isso aumenta o seu léxico, vocabulário, e é muito interessante e importante também para as nossas vidas. Uma outra questão: se você estiver online, no seu discurso, marque o PIN no vídeo da nossa câmera. Então, nós temos um vídeo na nossa câmera aqui. Então, essa câmera que você está me vendo aqui, e a gente vai ver que vai ter um timer aqui no horário, que o Olavo vai até mostrar aí, ó, que vai mostrar os cartões, verde, amarelo e vermelho. No momento correto, vocês vão entender toda essa dinâmica. Mas para entender os tempos da reunião, quem estiver online, preste atenção aqui nessa câmera. Outra questão também muito legal: nós mantemos as nossas reuniões no YouTube. Então, se você tiver a oportunidade de vir aqui à frente, e isso é totalmente voluntário, tanto as pessoas que tiveram discursos hoje, que vão ser preparados, quanto as pessoas que não prepararam nenhum discurso, mas vão ter a oportunidade de vir fazer um discurso de improviso aqui, nós mantemos as reuniões no YouTube. E aí, com isso, você consegue ver como você acha que é a sua performance, se avaliar. É muito legal, muito interessante. Então, se você tiver oportunidade, o Thiago sempre posta os vídeos nas segundas-feiras, às 7 horas, e a gente pode passar para os visitantes também, se vocês tiverem interesse. Os convidados, não é obrigatório falar. Fique à vontade, aqui é uma reunião para ser bem agradável. Você não é obrigado a vir aqui à frente, se manifestar em momento nenhum, mas caso você queira, no momento adequado, você pode vir aqui à frente também fazer um discurso. Ok, dado esse guia, né, da nossa reunião, queria passar para a missão do nosso clube. Qual a missão do clube? Por que essas pessoas se encontram aos sábados, primeiro e terceiro mês aqui na UNB, em reuniões em português, e no quarto sábado de forma online em inglês? Para desenvolver habilidades tanto de oratória quanto de liderança. Então, se você tem esse ímpeto de desenvolver suas habilidades tanto de oratória quanto de liderança, você está aqui no local correto, porque nós estamos aqui juntos para fazermos isso. Nenhum de nós aqui é algum professor ou algum especialista em oratória e tudo mais. Temos pessoas que vocês vão ver que têm uma ampla experiência já com o discurso e tudo mais, outras pessoas que estão aprendendo, e a gente vai caminhando aqui como um grupo, cada um se ajudando na forma de avaliação e feedback. Vocês vão entender um pouco melhor disso ao longo da nossa reunião. Esse é nossa diretoria, né? Eu falo aqui na condição de presidente do nosso clube aqui, do Brasília Toastmasters. Hoje nós temos mais de 30 associados, e nossos associados, inclusive, não só de Brasília, mas de outros clubes também.
de outros lugares do país também. E um ponto importante que eu queria trazer nessa foto da nossa diretoria é que uma reunião ela não acontece espontaneamente, de forma assim tão simples. Ela tem uma organização por trás, então tem um grupo de pessoas que estão trabalhando tanto na parte da divulgação, quanto na parte de mídias sociais, quanto na parte de organização das reuniões. Então, várias pessoas estão aqui trabalhando, mesmo algumas que não estão aqui, para que possa desenvolver essa reunião. Então, se você também tem esse espírito de querer aprender um pouco mais de liderança, aqui também é um lugar certo. Porque muitas vezes a gente fica, né, falando, olha, Toastmasters, um clube de oratória e tudo mais, mas esquece um pouco da liderança. E aqui também a gente pode treinar a liderança. Passando aqui, mostrar um pouco do que é o Toastmasters, o que é o Clube de Brasília frente ao Toastmasters International. O Toastmasters de Brasília, o nosso clube, ele é afiliado a uma organização muito maior, que é uma organização sem fins lucrativos, totalmente educacional, que tem aí a intenção e o objetivo de ensinar tanto questões de oratória quanto questões de liderança. Aqui em Brasília nós só temos esse clube, Brasília, mas nós já tivemos 3 clubes aqui na nossa cidade, mas nós estamos não só aqui, mas em vários outros lugares. Estamos em 143 países do mundo, são mais de 16 mil clubes e mais de 358 mil membros. Então, a partir do momento em que você é um membro Toastmasters, você pertence a algo que é muito maior do que esse pequeno clube que nós temos aqui em Brasília. Só para vocês terem uma percepção, aqui no Brasil a gente tem 30 clubes. Não são muitos, mas a gente está crescendo, né? A gente tem se desenvolvido junto à diretoria nacional para aumentar o número de clubes, porque lá fora, nos Estados Unidos, várias cidades, na Europa, na Ásia, a gente tem várias cidades que têm mais de 30 clubes numa cidade só. Então, isso mostra realmente como outros lugares já perceberam a importância do Toastmasters International e como que isso pode desenvolver aí competências de oratória e liderança. Aqui alguns clubes corporativos, só para dar um exemplo, né, de clubes que também pertencem a empresas que decidiram investir nos seus colaboradores e acreditam nessa metodologia. Aqui eu dou o exemplo da Dell, da FedEx, da Accenture, da Ford, da Facebook, do Cat, da Citi. Aqui no Brasil a gente tem o caso da Petrobras, a gente tem o caso da Dell, a gente tem o caso da Shell. Então, tem algumas empresas, principalmente no eixo Rio-São Paulo, que são clubes corporativos. E aqui, para poder sintetizar e a gente começar a nossa reunião de hoje, eu queria mostrar rapidamente como que funciona a metodologia do Toastmasters. A metodologia ela funciona da seguinte forma: ela tem como base o Pathways, que é uma metodologia, uma plataforma digital que permite que cada um de nós possamos aprender aquilo que nós queremos, né, dentro dessas competências de oratória e liderança, e que a gente possa se desenvolver naquela área em que nós estamos com mais desejo. Por exemplo, como que funciona o Pathways? Ele tem aprendizagem experiencial, porque cada um de nós pode fazer um projeto, trabalhar numa trilha e vir aqui discursar, então você aprende na prática. Temos também a questão do feedback dos colegas, isso é muito importante, vocês vão ver como que funciona de forma geral hoje, porque nenhuma das questões da reunião, ela não funciona se a gente não tiver um feedback de um colega, para poder falar, olha, você está falando de tal forma, você está com os braços presos, você está com uma postura ruim. Várias dessas questões a gente só consegue melhorar se a gente tiver um feedback de um colega. Então, o feedback é um item muito importante para as nossas reuniões. Temos mentoria, que são também aqui dentro do Toastmasters, principalmente com aqueles que estão mais adiante nas suas trilhas, conseguem mentorar as pessoas que estão mais novas, entrando no clube, e são uma transferência, um compartilhamento de experiência muito legal, muito interessante. A questão dos programas individualizados, como eu já comentei. E, por último, aqui mostrando basicamente o Pathways, que é a nossa plataforma, que vai ser aquela que está disponível a todos os membros do Toastmasters para que eles possam se envolver. E aqui eu já queria até passar um pouco adiante para mostrar de forma concreta como que funciona o Pathways. O Pathways ele tem várias trilhas diferentes. E uma das trilhas que eu queria mostrar no dia de hoje, aqui a gente tem até 11 trilhas de desenvolvimento, e uma das trilhas que a gente tem aqui hoje é a trilha de humor cativante.
Temos várias. Vocês vão ver aqui, por exemplo, que nos vários discursos as pessoas vão falar: olha, estou na trilha domínio da apresentação, liderança e não sei o quê. Várias trilhas diferentes. Uma delas é humor cativante. A gente tem até, inclusive, um dos nossos membros, a Raquel Ilha, que ela está nessa trilha de humor cativante. E qual que é o objetivo dessa trilha? Ou seja, para que o Pathways ele te leva? Quais os ensinamentos que o Pathways te traz? Para que você possa se desenvolver com um orador mais bem-humorado, que cative mais os membros e que use a comédia dentro como um elemento fundamental dentro dos seus discursos. Então, se você tem esse objetivo, como a Raquel tem, entre nessa trilha e essa trilha pode te ajudar a se desenvolver e chegar onde você quer. Vocês vão ver que o Pathways ele tem essa possibilidade de que várias pessoas com objetivos diferentes possam alcançá-los aqui dentro do Toastmasters. Então, acho que aqui eu termino a minha parte. Queria passar hoje para o mestre de cerimônias, que vai ser o Olavo. Queria que vocês recebessem com a salva de palmas o Olavo, que vai estar aqui conduzindo a nossa reunião no dia de hoje. Olavo, seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Boa sorte. Vou recomeçar aqui por conta de problemas técnicos. Nós temos 3 momentos: os discursos preparados, com 4 discursos que estão na trilha do domínio da apresentação. Depois disso, nós vamos ter o discurso de improvisos com o Kleber Rocha. Ele vai trazer perguntas para vocês. E com isso, a gente vai ter também as avaliações dos relatórios. O que que é isso? Depois que todo mundo faz um discurso preparado, tem uma pessoa que vem aqui na frente e vai dar cada ponto em relação ao discurso que a pessoa trouxe. Os pontos positivos, negativos e o que ela pode melhorar. E também temos os relatórios, são feitos do accountant, que já já ela vai explicar para vocês como é que funciona, o gramaticista e o timer. Em cada um desses momentos você vai poder votar. Você vai poder votar no melhor discurso preparado, melhor discurso de improviso e quem é o melhor discurso de avaliação. Para os convidados, eu entreguei para vocês o QR Code, é com ele que a gente acessa isso. Aqui, esse daqui é o QR Code também. Qualquer coisa, se vocês não tiverem, pode usar esse daqui. O tema do dia é roça. Por que que eu escolhi esse tema? Porque eu queria estar aqui, chapéu de palha, na frente de todo mundo. Não tem muito motivo além desse não. Como eu comentei, eu vou ser o Toastmaster do dia, mas a reunião não é só eu que faço. Eu tenho vários colegas que fazem ela também. Um deles é o Vitor Feijó, porém a gente está com problema com ele porque ele vai chegar um pouquinho atrasado, porque ele vai pegar uma peça para a gente fazer isso aqui acontecer de forma melhor. E eu vou explicar a função dele. Em cada discurso, você tem um tempo certo para falar. Na vida real, se você encontra com o seu chefe, você não pode ficar falando com ele por 1 hora ou por 1 minuto. Você tem um tempo certinho e é exatamente o que o timer ou o cronometrista faz. Nos discursos preparados, com exceção do da Kátia, quando você chegar a 5 minutos, vai aparecer isso daqui para você, verde, ou seja, você está elegível para a votação. Quando aparecer o amarelo, ou seja, a partir dos 6 minutos, você tem que tentar finalizar sua linha de raciocínio. E quando chegar no vermelho, você tem 30 segundos para finalizar o seu discurso. Se você passar, você estoura o tempo. E, além disso, nos discursos preparados, improvisados, o Kleber me explica um pouquinho melhor, que vai ser a área dele. Uma questão aqui que é muito importante do nosso clube é a questão híbrida. E o que que ela faz? Ela faz com que a gente tenha pessoas de diversas partes do Brasil aqui com a gente. Uma dessas pessoas é a Marcela Gervis, ela está com a gente direto do Espírito Santo. Explica aí pra gente como é que funciona o Counter. Bom Eu sou dia. Marcela Gerbes, eu estou aqui no Espírito Santo. Eu vou contar hoje os a, né, então, hum, mas quando vocês falarem ou tiverem umas pausas muito longas ou tiverem essas palavrinhas de conexão com os discursos que não tiverem no script, eu vou estar aqui contando hoje. Adorei o lookinho do dia. Obrigado, Marcelo. Agora, voltando para os slides. Além disso, nós vamos ter o Topics Master, vai ser o Kleber Rocha. Quando eu estava organizando essa reunião, eu perguntei para ele o que que é roça para ele. Ele falou que sempre que ele tem um contato maior com a natureza, ele lembra desses momentos que ele passava na roça em todas as férias dele. Só uma salva de palmas para o Kleber. Muito bom dia para quem está em casa. É uma alegria estar aqui e eu vou fazer uma parte muito legal, que é a gente treinar aquela fala de improviso, quando você não tem tempo, não está preparado, que a gente chama muito de discurso no elevador. Aquela falinha rápida de improviso que você precisa dar um recado. É uma parte muito legal, com certeza vai ser associada ao tema do dia,
e todos estão convidados, inclusive os visitantes não é obrigado a falar, mas quem quiser conversar aqui, vir aqui treinar um pouquinho, essa é a hora, beleza? Muito obrigado, Cleber. Agora para a próxima função. E quem é que faz isso tudo acontecer na questão híbrida? É o nosso querido Thiago. Ele comentou comigo que ele vem de uma cidadezinha do interior e que sempre que ele vai na cidade dele, ele sempre tem muitas boas lembranças disso. Uma salva de palmas, Thiago. Bom dia, pessoal. Minha função hoje aqui como Zoom Master é fazer a mágica da reunião híbrida funcionar. Se não funcionar direito, a culpa é minha. Eu peço desculpas se tiver alguma falha e boa reunião para todos. Agora para a próxima função. A próxima função que nós temos é o avaliador geral, Fábio Fontes. Ele está no Rio de Janeiro, ou seja, graças ao Thiago, ele consegue estar aqui com a gente. Tudo certo aí, Fábio? Tudo certo, tudo na paz. Então, Fábio, responde aí pra gente. Qual a última vez que você foi para a roça? Ó, a roça me remete, minha família é do interior do Rio de Janeiro, né? A roça me remete a casamento. Então, a última vez que eu fui na roça foi um casamento na roça, com, com direito a muito churrasco, a muita comida do interior. Então, deve ter aí um ano e meio. Ano e meio. E conta pra gente, o que que o avaliador geral faz, para quem que é convidado que talvez não saiba? Então, pessoal, eu sou o Fábio Fontes, estou aqui hoje como avaliador geral. O avaliador geral, ele olha a reunião como um todo, e aí, a partir desse momento, dá sugestões de melhoria, aponta os pontos fortes e pode propor também desafios. É olhar para a reunião como um todo e mostrar o que a gente tem de bom dentro desenvolvendo Toastmasters. Obrigado, Fábio. Uma salva de palmas. E agora, a última função, gramaticista, Anaya Lima. Vem cá, Anaya. Bom dia a todos, a todas, Brasil. Feliz aí por estar aqui mais uma vez. Bem, hoje eu vou ser gramaticista. A gramaticista é a pessoa que vai ficar de olho no seu português. O bom, o ruim, eu vou trazer aqui, com certeza, sempre para ajudar vocês a melhorar um pouquinho. Não sou formada em letras, mas gosto muito da língua portuguesa. E o que eu posso recomendar para vocês é que vocês leiam bastante, porque é a literatura que vai salvar todo mundo. Com certeza, um português bom, pelo menos. E o importante também é que eu sempre vou trazer a palavra do dia. E a palavra do dia aqui eu escolhi exatamente pensando na roça, no interior, né? E trazendo aqui uma contribuição para o dia do Olavo. Então, a palavra do dia é... E aí eu vou pedir para vocês abrirem seus microfones e eu quero que vocês repitam aqui a palavra comigo para poder lembrar. Porque toda vez que você falar a oradores, quem vier aqui na frente, usar a palavra do dia, recôndito. Vamos lá, gente, recôndito. 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 Bom, o que é recôndito, gente? É um adjetivo e significa, descreve o escondido, secreto, distante. É o que está fora do alcance. Então, é o que está no âmago, o que está escondido. Então, é isso exatamente. Se você usar essa palavra, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um joinha. Então, é um incentivo aí para todos e todas. E um exemplo, num lugar recôndito, entre densos pinhais, uma família desmorona-se quando os pais são acusados de negligência parental. Nossa, uma coisa bem... Os meus poemas são palavras ditas por vozes que procuro escutar e que habitam no recôndito da minha alma. Então, usem aí também a poesia, se for possível. Eu espero que todos e todas tenham uma ótima reunião hoje. Um grande abraço. É muito importante essa questão do joinha, porque vocês que estão aqui, ou quem está aqui na frente, quando usa a palavra do dia, vocês dão joinha, vocês estão escutando uma pessoa. Aí você está aqui, meu time, no seus palavras do dia, todo mundo dá o joinha, você se sente mais motivado. Na verdade, eu não menti para vocês. Eu tenho uma agenda secreta com relação ao tema do dia. Essa roça aqui se chama Olhos d'Água. Em vários momentos que eu estive aqui na frente, eu trouxe isso para vocês, nos meus discursos preparados e improvisados. Fica até o final da reunião que eu vou explicar um pouquinho mais da minha agenda. Agora a gente vai para a primeira parte da nossa reunião, que são os discursos preparados. Nós teremos a Kátia Cardoso. Ela está na trilha Domínio da Apresentação. Coincidentemente, hoje todos os 4 oradores estão nessa trilha, então não tem muito o que falar, essa é a trilha mais padrão para quem está aqui na frente. O que que acontece? Quem quer melhorar a questão da oratória, que é o que o Toastmasters promove, a gente sempre sugere essa trilha.
O que acontece de divertido nisso é, nós temos ela que vai estar no nível 1, o Thiago e o Lucas vão estar terminando o nível 2 e o Daniel tá no nível 3. Então a gente pode ver vários projetos diferentes dessa trilha. Ela está no projeto Icebreaker, é o primeiro discurso dela, ela vai ter de 4 a 6 minutos para poder falar aqui na frente. E como é que é o Icebreaker? O Icebreaker é ela comentar um pouco da vida dela e o que isso apresenta, desafios que fizeram com que ela queira fazer parte do Toastmaster, ou, como é o caso da Kátia, mais para frente ela vai ter que fazer um discurso e ela vai estar treinando o discurso dela aqui na frente conosco. Uma salva de palmas para a Kátia. O avaliador dela vai ser o Daniel Pina, e o título é Discurso para Lançamento de um Livro. Ela tem de 4 a 6 minutos, igual eu comentei, aí você fica atento ali no timer. Quando der 4 minutos, ele vai mostrar o verde, você vai estar elegível para votação. 5, para você tentar finalizar o que você está trazendo aqui para a gente. E 6, para você já tentar terminar mesmo, porque senão você fica fora. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Preparar um discurso para o lançamento de um livro não é fácil, sobretudo com um tema tão desconhecido por todos. E a alfabetização digital é um tema que no Brasil ainda é pouco conhecido. Nós temos muitas inovações tecnológicas, falamos de inteligência artificial, só que falamos pouco sobre como proteger os nossos dados no ambiente digital. Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada em 2018 e entrou em vigência em 2020. E agora nós estamos todos com uma legislação que completou agora, em agosto, 6 anos. E quantos no Brasil conhecem essa legislação? Quantos sabem como proteger os seus dados no ambiente digital? Quantos aqui conhecem e sabem que os seus dados estão sendo usados para treinar inteligência artificial, sem vocês mesmo nem conhecerem e nem saberem como são feitos o treinamento desses dados? Recentemente, nós tivemos uma notícia de uma das maiores ONGs de direitos humanos do Brasil, a Human Rights Watch. Ela fez uma denúncia dizendo que uma determinada organização estava treinando dados de crianças no Brasil para fazer pornografia infantil. E como que isso relaciona diretamente com o livro que eu estou trazendo aqui para o conhecimento em primeira mão de todos os senhores e senhoras. O novo profissional, o encarregado de proteção de dados, conhecido na União Europeia como DPO. O DPO, ele é aquele responsável por coordenar pela governança interna dos dados pessoais dentro de uma organização. Hoje nós temos no Brasil 5.570 municípios, mais de 20 milhões de CNPJs, igrejas, condomínios, baladas, festas. Todas essas organizações que tratam, em alguma medida, dados pessoais, requer que esses dados sejam organizados por esse profissional. É um novo caminho para todos aqueles que não sabem como fazer com os dados pessoais. Então, esse livro visa exatamente trazer esse manual, esse passo a passo de como que todos vocês aqui podem, inclusive, ser o encarregado de proteção de dados. É um mercado novo, poucas pessoas conhecem e precisamos que todas essas organizações elas nomeiem esse encarregado. E precisa ter alguma graduação, assim como na União Europeia? Não precisa. Basta que você tenha conhecimento em proteção de dados. E esse livro traz exatamente esses conhecimentos necessários para que todos vocês possam atuar como esse profissional. E a Lei Geral de Proteção de Dados traz lá no artigo 41 que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, alguém aqui conhece ou já ouviu falar dessa autoridade? Não. Não?
Essa autoridade ela foi criada em 2020. Ela é responsável por zelar pela proteção de dados no Brasil. E zelar pela proteção de dados inclui fiscalizar, sancionar e regulamentar. E quando falamos em regulamentação, essa resolução que é o objeto comentado desse livro, traz exatamente o que deve ser feito. E todos aqueles que tiverem os seus dados violados podem, inclusive, fazer uma denúncia para essa autoridade. E essa autoridade vai atrás daquela empresa ou do próprio Estado que violar os seus dados pessoais. E vocês podem fazer isso por meio de um canal, o canal de denúncias da ANPD no site. Vocês podem fazer uma reclamação também para aquelas pessoas que violarem os seus dados. Hoje temos vários casos de ataques cibernéticos. Recentemente tivemos aqui em Brasília um hacker que invadiu um sistema do próprio GDF e descobriu ali quem eram as pessoas que tinham HIV e ameaçaram essas pessoas, dizendo que se você não me passar uma determinada quantia, eu vou falar para todos que você tem HIV. Então, são alguns exemplos nas quais nós temos que nos preocupar como cidadãos, como pessoas responsáveis por proteger os dados, porque vocês são responsáveis pelos seus dados. E se vocês não protegerem os seus dados, eles estarão vulneráveis e pessoas com más intenções podem violar aquele seu direito, o direito à dignidade, o direito à proteção de dados, que inclusive foi inserido na Constituição Federal como um direito fundamental. E se é um direito fundamental, todos nós temos direito a exercê-los. Mas para isso precisamos do conhecimento, da alfabetização digital, que é o que eu trago com esse livro. Muito obrigada. Uma salva de palmas para a Kátia, se já acabaram de fazer isso. Excelente, um tema muito importante para a gente ter nos dias de hoje. Agora vamos para a parte do feedback. A gente tem 1 minuto e 30 segundos, o timer que vai colocar isso para a gente. Para mandar o feedback para ela, aqui, ó, no QR Code que eu compartilhei com vocês. Como é que estamos de tempo, timer? Daqui a pouco a gente vai ter um momentinho de intervalo, aí vocês escrevem o feedback para a Kátia nesse momento. Agora a gente está com o discurso do Thiago Gavilanes. Ele está na trilha Domínio da Apresentação, igual eu comentei. O projeto dele é comentar da mentoria que ele teve aqui no Toastmaster, ou fora do Toastmaster também. Ele vai ter de 5 a 7 minutos para fazer o discurso dele. O título do discurso é Aos Trancos e Barrancos. O avaliadora dele vai ser a Naya Lima. Seja bem-vindo, Thiago. Lembrando que a palavra do dia é recôndito. Eu estava até esquecendo que era o meu discurso agora, né? Preocupado como Zoom Master. Graças a Deus, hoje eu estou antes do Lucas. Quem participou da última reunião viu que o nosso projeto é o mesmo. E a Nayara me fez o favor de colocar depois do Lucas na última reunião. Ai, ai, foi terrível. Mas vamos lá. Até então, eu não imaginava que o processo que eu passei lá atrás podia ser enquadrado como uma mentoria, porque não foi nada estruturado. Foi um momento que eu trabalhava numa empresa familiar e estava um negócio muito esquisito, eu estava precisando trocar de emprego, eu estava precisando dar um rumo na minha vida mesmo, não só a questão do emprego, foi um momento muito, muito conturbado, muito complexo. E eu tinha um colega de faculdade que ele era gerente de uma rede de concessionárias. E eu lembro direitinho que ele precisava, na verdade, a empresa que ele trabalhava precisava de um tipo de serviço que a minha empresa prestava, que era consultoria na área comercial. A gente fazia muito de cliente oculto. A gente prestava esse tipo de serviço. E ele precisava disso na empresa dele. Só que eu já estava querendo sair da empresa. Então, um dia ele veio conversar comigo e falou: eu tenho um serviço para você. Você está precisando de serviço? Falei com ele, não, eu estou precisando de um trabalho novo. Você não está precisando de vendedor lá na sua empresa, não? Eu nunca tinha vendido uma bala.
Nunca tinha vendido nada na minha vida. Falou, tô precisando. A gente vai conversar mais a respeito disso. Aí vieram férias, passou aquele negócio, eu achei que tinha ficado para lá. Na volta das férias, ele me chamou, falou: Ó, o pessoal do RH vai te ligar. Eles vão te fazer uma proposta. Não vou falar agora o que que é. Vai lá, escuta o que eles têm para te oferecer. Depois a gente conversa. Fui eu lá conversar com o RH da empresa. A proposta deles era que eu entrasse como estagiário, eu ia ganhar menos da metade do que eu estava ganhando no meu trabalho atual. No meu trabalho atual, eu já não pagava minhas contas, já estava um negócio virando bola de neve. Cheguei na faculdade à noite, falei com ele, falei, pô, eles me ofereceram lá, cara, não dá. Como é que eu vou sair de onde eu tô para ganhar menos da metade? Falei, não, vai que eu te garanto. Você vai passar aperto aí uns meses. Falei, mas eu nunca vendi nada, cara. Não, assim, proposta de estágio, ficar 6 meses como estagiário para ir ver se eu vou ser efetivado como vendedor ou não. Beleza, fiquei com aquele negócio, fiquei pensando uns dias, falei, quer saber? Já tô ferrado mesmo, vamos lá ver o que vai dar, né? E fui. Aceitei a proposta, eu não fui trabalhar diretamente na loja dele, fui trabalhar em outra loja, com outro gerente. E a partir desse momento, meio que foi iniciado um processo de mentoria, que hoje eu vejo que foi um processo de mentoria, mas foi totalmente informal, nada estruturado, mas ele foi o meu mentor. Nesse período que eu trabalhei como estagiário, eu só tinha uma coisa em mente: eu tenho que ser promovido com menos de 6 meses. E ninguém tinha sido promovido ainda com menos de 6 meses na empresa. A partir do momento que eles adotaram essa postura de só contratar estagiários para formar os vendedores, ninguém tinha sido promovido com 6 meses. E eu colei nele. Falei, ó, o que eu preciso? Tudo que ele falava para eu fazer, eu fazia. Do meu jeito, mas fazia. Não seguia exatamente a receita. Dava meu jeito, adaptava os conselhos. Algumas coisas que eu achava um pouco exagerado, eu ignorava e fui trabalhando. Fui trabalhando, tinha dúvida, consultava. Às vezes, ele mesmo, por iniciativa, me dava um toque, dava um feedback. Resultado, com 3 meses eu fui promovido. Venci o primeiro problema, a primeira barreira, virar vendedor. E agora? Eu precisava vender. Nunca tinha vendido nada. Não sabia tirar pedido. Mal sabia sobre os nossos produtos na época. Era uma concessionária Fiat. Na época, o carro mais barato do Brasil era o Uno 1000, 2 portas, básico 16.990. Saudade disso, porque vai ver o carro mais barato do Brasil hoje. E quando eu virei vendedor, eu fui para a loja dele. Só que coincidiu que logo que eu fui, ele foi para uma outra unidade, substituir o gerente de lá, que tinha pedido conta, e nós não trabalhamos diretamente, mas a mentoria continuou. Toda dúvida que eu tinha, que eu não conseguia esclarecer com os colegas, eu tinha o canal aberto, e nisso foi. Nessa brincadeira, eu fiquei 5 anos na concessionária, só saí porque eu quis. Eu pedi, não, de certa forma eu pedi para sair. Por quê? Nesses 5 anos, algumas vezes seguindo orientações dele, outras vezes caminhando por conta própria, entre os trancos e barrancos, eu, de certa forma, virei especialista em produto. Eu sabia a gama da Fiat toda. E eu fui convidado para ser instrutor na Universidade Corporativa da Fiat. Eu ia dar treinamento de produto. Então foi quando eu saí da concessionária para prestar serviço da Fiat, para a Fiat. Mas aí isso já é história para um outro shopping. Mas o processo de mentoria, ao mesmo tempo que ele foi fundamental e muito benéfico no início, em certo momento, a confiança entre mentor e mentorado deixou de existir. Tanto que
Hoje em dia, a gente não tem contato mais, vida que segue, cada um seguiu o seu rumo, mas naquele momento foi totalmente fundamental. Eu acredito que se eu não tivesse tido esse papel de um mentor nessa transição, nesse nível de uma nova carreira, eu não teria chegado onde eu cheguei. E, por sorte, os novos que chegam aqui no Toastmaster têm a opção de ter um mentor. Então, conselho, aproveitem a jornada, curtam a jornada, colhem no seu mentor e extraiam ao máximo. Com certeza vocês vão sair muito melhor do que vocês estão chegando. Obrigado, devolvo a palavra para o Olavo. Muito obrigado, Thiago, por trazer esse discurso aqui para a gente. Eu lembro quando eu estava aqui no Toastmasters, teve a questão da mentoria também, só que não era algo tão bem estruturado igual hoje, graças à Laura. E aqui, vamos agora para a parte do feedback para o Thiago. É a mesma coisa, 1 minuto e meio, e o QR Code está bem aqui. Agora eu entendi o título do seu discurso, Thiago. Fiquei meio na dúvida. Tá, me falou aqui que acabou o tempo que a gente tem para avaliar. Daqui a pouco a gente termina. Agora vamos com o Lucas, ele também vai falar da questão da mentoria. Ele comentou para mim que momentos muito felizes que ele tinha na universidade era de ir para a roça, em Boa Esperança. Ele ele vai ser avaliado pelo Kleber Rocha e o título é Passos e Voos. Também quero entender como é que vai ser. Salva de palmas. Lembrando que a palavra do dia é recôndito. Antes de começar meu discurso, eu gostaria que todo mundo fechasse os olhos e só abrisse quando eu falar. E não vai acontecer nada não, tá, Thiago? Relaxa aí. Em homenagem às Paralimpíadas, imaginem que vocês são atletas cegos dos 200 metros de corrida com obstáculos. Vocês podem ter treinado ao máximo ali, mas se não tiver um guia do seu lado, alguém ali para ajudar você nas barreiras, vai ser meio difícil completar esse trajeto, não é mesmo? Bom, a vida sem um guia, sem um mentor, é mais ou menos como essa analogia. A gente pode ficar um pouco perdido e as coisas ficam mais difíceis. Podem abrir os olhos. Uma vida sem um guia, sem uma inspiração, é difícil. Você pode dar uma tropeçada, você pode caminhar por um caminho que você não gostaria, você pode até mesmo ficar paralisado sem saber onde se mexer ou para onde ir. Entretanto, você também, quando tem uma pessoa do seu lado, as coisas ao seu redor ficam um pouco mais nítidas. E a vida com um mentor é justamente essa. Um exemplo mais legal que a gente pode ter é com a nossa Rebeca Andrade, a maior medalhista brasileira olímpica de todos os tempos. Em várias entrevistas, a Rebeca já falou da importância que Daiane dos Santos teve na sua trajetória. E eu nem estava exatamente presente no dia a dia dela. Ela foi uma força, a Daiane, para que a Rebeca, desde pequena, caminhasse 2 horas todos os dias da sua casa até o centro de ginástica, para que hoje ela galgasse o ponto mais alto do pódio. Eu busquei trazer isso, então, para o meu contexto. Quem são as pessoas, quem são aquelas mentores que, de alguma forma, me inspiraram e me ajudaram a voar? Eu entendo que essa pergunta é muito abrangente, porque eu consegui pensar desde a minha professora da 3ª série, que me ajudou com contas de divisão, até o meu professor orientador do TCC. E isso só no ramo da educação. A gente tem vários ramos na nossa vida. Eu concluí, então, que na vida temos vários mentores, mesmo que em pequenos assuntos para pequenas inspirações e de formas até pontuais. De qualquer forma, eu queria trazer 2 pessoas, 2 personagens que me inspiraram e que eu gostaria de falar aqui hoje. O primeiro deles é o meu sensei Kleber, meu sensei do Karatê. Campeão nacional, de Karatê Uechi-Ryu, eu tive a oportunidade de ser aluno do Kleber durante quase 7 anos. Por pouco, eu não peguei a faixa preta. Porém, mais do que uma faixa amarrada em você, o Kleber me ensinou sobre paixão, respeito e resiliência. Paixão para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, resiliência para nos mantermos firmes nessa trajetória e respeito pelas pessoas que vieram antes da gente. O Karatê, ele acaba ensinando isso naturalmente na sua filosofia do dia a dia.
Porém, o Kleber era diferente. A gente sabia que isso era dele, era recôndito. Lá no fundo dele, ele sabia que isso era dele. Mais do que tudo, o Kleber me ensinou a como ser uma pessoa determinada e que quer o bem das pessoas ao seu redor. A segunda pessoa que eu queria trazer pode ser piegas, pode ser clichê, cafona, mas eu não tinha como não falar dela. Nádia Leonor Ferreira Lima, a minha mãe. Mineira, criada em Goiânia. Minha mãe, vocês não têm noção, eu não consigo nem falar dela direito às vezes, do quão guerreira ela foi. Filha de Dona Nadir, que também é minha avó e eterna ídola, ela foi capaz de criar com maestria 2 filhos hoje em dia. Ela conheceu meu pai aqui em Brasília, aquele clássico da família Candanga que veio para cá tentar a vida e se ajustaram. Eu tive muitos privilégios, reconheço muito isso. Mas o que mais me pega é justamente o quanto minha mãe sacrificou para que ela conseguisse criar os 2 filhos dela hoje. E criou muito bem. Eu gosto de pensar da importância dela na minha vida e do meu irmão e de como hoje, nós que estamos encaminhados, ela agora está seguindo a vida dela. Para vocês terem uma noção, ela começou um curso de teatro recentemente, acho que lá para março, mais ou menos, e hoje apresentou uma peça esses dias, mês passado. Vocês pensem que eu estava todo feliz lá escondido no palco, feliz ali sorrindo, porque ela estava toda contente, se realizando e fazendo coisas novas. Mãe é mãe, né, gente? Não tem jeito. Eu acredito que essa presença familiar, com certeza, é uma das maiores mentoras. Afinal, para mim, ela foi, com certeza, a minha maior mentora. Eu concluo, então, que nós temos, como eu já tinha comentado, várias pessoas que podem ser nossos mentores, nossos guias. A gente sabe disso. E minha mensagem final que eu trago aqui é que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que temos com essas pessoas, para que nós possamos, de fato, nos tornar o nosso maior potencial. Obrigado. Parabéns, Lucas, por esse discurso. Eu lembro quando eu estava fazendo esse projeto, eu também comentei de um profissional da área de educação física que teve muita influência em mim, o professor Márcio. E agora vamos passar para a parte do feedback para o Lucas. 1 minuto e meio aí. Acabou o tempo, mas daqui a pouquinho vocês podem finalizar o feedback para o Lucas. E por último, dos discursos preparados, nós temos Daniel Pina. Para quem não conhece, o Daniel Pina, ele adora correr e adora fazer trilha. E ele compartilhou comigo que muito disso tem a ver com a roça, de ele fazer trilha na roça. Ele está no domínio da apresentação, igual os nossos outros três cursantes. E ele está no projeto Compreender a Variedade Vocal, que é exatamente você falar mais rápido quando você tem que falar rápido, e um pouquinho devagar, e bem mais do que isso. O avaliador dele vai ser eu, Olavo Pacelli. O título é Quando a Emoção Fala Mais Alto. Ele vai ter de 5 a 7 minutos para poder finalizar o discurso dele. Seja bem-vindo, Daniel. Não dando com a palavra do dia, ó, recôndito. Você já parou para pensar que o sentimento de injustiça, muitas das vezes, pode nos levar a agir irracionalmente, perdendo a paciência, ou mesmo fazendo-nos explodir? Quantas vezes a gente não se sentiu injustiçado? Sei, cortado no trânsito, ou vendo que um colega de trabalho recebeu o crédito pelo aquele trabalho que era seu, ou mesmo, quem sabe, não sei, você foi injustiçado, foi acusado de alguma coisa que não era você o culpado. Quantas vezes esse sentimento de injustiça não nos faz agir precipitadamente e faz com que a gente haja por impulso e, por vezes, até de forma agressiva? Bem, o neurocientista David Rock, em 2008, ele lançou uma pesquisa em que ele fala que o sentimento de injustiça é um dos principais gatilhos para os conflitos interpessoais. E ele fala de forma muito clara que quando você está numa situação em que você se sente injustiçado, o seu cérebro ele age como se fosse um mecanismo de defesa. Ele libera alguns hormônios, como adrenalina, cortisol, e a partir desses hormônios, você se vê preparado para uma situação de luta ou de fuga.
Isso que pode ser muito útil no seu dia a dia, em situações extremas, porém, quando colocado numa pequena divergência, pode ser uma armadilha, porque ele pode fazer com que pequenas divergências na sua vida possam se tornar grandes conflitos. Eu vou contar uma história para vocês. Certa vez eu estava no aeroporto, lá em São Paulo, vindo para Brasília. E eu estava pacientemente esperando a fila para poder embarcar no meu voo. Foi quando eu olhei assim ao lado, né, o pessoal, estava todo mundo na mesma situação que eu. O pessoal estava cansado, um dia depois de trabalho, estavam ansiosos, todo mundo para querer chegar em casa logo. Foi quando uma pessoa, um rapaz, entrou na minha frente na fila. Já comecei a sentir um calor assim, os meus olhos assim ficaram incrédulos sobre aquela situação. Mas eu fui bem educado, falei: "Você não viu a fila que está sendo formada aqui?" E ele falou: "Eu estou com pressa." Aquele momento, algo explodiu dentro de mim. Com pressa? Eu também estou com pressa. E o que faz você achar que tem direito de chegar mais cedo em casa ou de embarcar primeiro do que eu? E ele, o pessoal começou a olhar assim, um pouco atento, e eu vi que estava chamando um pouco a atenção, e ele simplesmente me ignorou. Continuou avançando na fila. Foi quando eu fiquei furioso. E eu gritei com ele: "Você pode voltar para a sua fila originalmente, o lugar da sua fila?" Ele ficou com medo. Saiu. Eu confesso que eu fiquei com medo. Eu estava irreconhecível. Por causa de uma situação cotidiana, corriqueira, do dia a dia, eu deixei que aquela sensação de injustiça dele entrando na minha frente me tomasse conta e aquilo se desenvolvesse e pudesse até fazer um tumulto muito maior do que o que realmente aconteceu. Depois disso, depois dessa situação, eu fui procurar um pouco saber melhor sobre essas questões de reação. E um livro que me ajudou muito é um livro do Daniel Goleman, chamado Reação Emocional. Inteligência Emocional, desculpa. E nesse livro, Inteligência Emocional, o autor fala algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que a gente precisa saber identificar quais são esses momentos em que a gente tem uma reação mais exacerbada. E a partir desse momento, aplicar algumas técnicas, como respiração, como contagem regressiva, alguma coisa para poder acalmar o seu corpo e a sua mente. E a partir daquele momento, você também tem que analisar, conforme o autor, uma perspectiva mais racional e deixar que isso não desenvolva e livre aquele fardo, aquela carga emocional daquela situação. Quantas vezes, né, pude me identificar situações em que eu me sinto injustiçado e que isso me provoca uma reação. E você? Você já parou para pensar quais são as situações que te tiram do sério, que às vezes te tragam aí o sentimento de injustiça? Talvez o seu lado justiceiro não seja tão forte quanto o meu, mas às vezes alguma questão que fira, alguma situação que fira o teu status, a tua autonomia, isso pode te atingir de uma forma diferente do que me atinge. E isso te traz provocar, reagir. E a partir desse momento, eu vi como era importante identificar essas situações no dia a dia que nos pode fazer reagir de forma exacerbada. E a partir desse momento, aplicar cada uma das técnicas e tentar se controlar para que a situação não saia do controle. Uma coisa muito legal que eu aprendi foi que, independente das ações, existem várias ações que estão ao nosso redor. E nenhuma delas, ou boa parte delas, você não pode controlar. Mas tem uma coisa que você sempre pode controlar, que é a sua resposta àquela ação. Seja sábio ao escolher a sua resposta. Bom dia, pessoal. Próxima vez eu não vou furar fila na frente do Daniel. Eu realmente fiquei muito assustado nesse dia, mas estou aqui hoje.
Então vamos passar para a parte do feedback do Daniel. Felizmente eu sou avaliador, então eu tenho que pular essa parte. Pessoal, deu uns 1 minuto e meio aqui, então vamos continuar com a nossa reunião. Agora a gente vai para a parte do relatório com o timer Vitor Feijó. Lembrando que a palavra do dia é recôndito, Vitor. Bom dia, pessoal. Bom dia. O trabalho Nossa Senhora, que é um pouco do O trabalho do Tiger é um pouco recôndito, né? A gente foi escolhido. E eu queria trazer aqui o tempo. São todos elegíveis para votação. A Kátia fez em 6 minutos e 9 segundos. O Thiago Gavilanes fez em 7 e 29, 7 minutos e 29 segundos, quase. O Lucas Ferreiras fez em 5 minutos e 51 segundos. E o Daniel Pina, 6 minutos e 23. Obrigado. Agora a gente vai votar em qual que é o melhor discurso. O link está no QR Code, que vai estar bem aqui, e é similar ao processo do feedback. Mas agora é um pouquinho menor o tempo, é 1 minuto e meio, pessoal. A Timer me falou que acabou os minutinhos que nós temos. Então, agora, no caso, o resultado vai sair no finalzinho da reunião, junto com as outras votações, não vai sair agora. Nós temos agora nosso network break de 5 minutos. Talvez extrapasse um pouquinho o tempo, mas é sempre bom esse momento. Muito obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Estamos aqui de novo. Acabou a network break. Demorou um pouquinho mais, porém, ela já acabou. A gente vai agora para a parte do Table Topics, a segunda parte da reunião de hoje. Vou chamar aqui o nosso queridíssimo Kleber Rocha. Ele vai trazer aqui perguntas para vocês, convidados, sendo presencialmente ou estando em casa. Sintam-se à vontade para estar aqui conosco nessa parte. Aqui realmente é a parte que a gente treina mais, a questão da oratória, porque a gente não tem ideia. No preparado, você pode fazer 100 vezes o discurso, vir aqui e mandar muito bem, igual todo mundo que veio aqui hoje. Seja bem-vindo, Kleber. Olavo, Opa, esse é um momento nada recôndito. nada? Olavo, desculpa, gente, a quebra de protocolo, mas eu fico muito feliz de ver você aqui. Acho que você tem quase a idade de ser meu filho. Eu lembro quando você ficava lá atrás, há 1 ano e meio, mais ou menos, caladinha, vinha aqui, falava exatamente no discurso Icebreaker, e embora depois você veio, no discurso de improviso, perdão, depois você veio e fez o seu Icebreaker, e quando você fez e acabou se expondo, né, teve coragem de falar da tua Sim. condição, tem uma pessoa muito próxima a mim que tem a mesma condição de você, então assim, eu me senti muito representado por você naquele dia. E agora eu vejo você aí voando, cara. É uma alegria. Acho que é o que vale a pena estar aqui no Toastmaster, é ver isso e compartilhar isso. É muito alegre. Estou muito feliz de ver Muito você obrigado. voando, viu? Parabéns. Você é uma inspiração. Bom, mas vamos lá. Eu estou quase a caráter, porque eu estou descalço, coisa que eu sempre faço quando eu vou para a roça. E o pessoal da roça, muitas vezes, não tem sinal de celular. E, então, uma coisa que, em vez de ficar jogando no celular, eles jogam baralho. Então, eu trouxe umas cartinhas para a gente fazer o nosso momento de Table Topics, de discurso de improviso. Lembrando que todos podem discursar, é o momento da gente errar, é o momento da gente brincar e é o momento da gente se desafiar também. Eu gostaria de perguntar se alguém quer vir voluntariamente fazer o seu discurso. Alguém vem? Algum novato vem? Quem quer vir? Então venha lá. 7, eu quero 7. 7. Sistema de trocas. Em muitas comunidades rurais, ainda é comum o sistema de trocas, onde os vizinhos trocam produtos, serviços e alimentos. Se você, Olavo, morasse na roça, o que você trocaria e por quê? Você tem de 1 a 2 minutos, com uma tolerância de 30 segundos. Não esqueça da palavra do dia. Recôndito, essa eu lembro. Tem vezes que a palavra do dia vem que é uma coisa que eu tô aqui na frente e eu não lembro. Essa pergunta não é nem tanto improviso, porque na roça que eu comentei Olhos d'Água,
Realmente tem uma Feira do Troca que acontece 2 vezes por ano. Acontece no primeiro domingo de junho e no primeiro domingo de dezembro. Então, quando eu era criança, eu estava lá trocando, às vezes comprando coisas também, a questão do escambo, que é muito antigo isso. Se eu fosse trocar alguma coisa, talvez seja estranho para vocês, mas eu tentaria trocar as ferramentas velhas que meu pai tem por banco. Aí vocês podem ficar perguntando, por que banco? Não é porque tem muita gente na minha casa e não falta cadeira pra gente sentar, não é por isso. Meu pai, desde que eu conheço ele, sempre que ele vai na feira do troca, ele troca banco. Ele pega banco para ele, aí ele pega os bancos e vai pintando eles. De amarelo, de vermelho, de azul, cada coisa. E um dia ele resolveu dar um motivo para tudo isso. O que que ele fez lá na roça? Tem um ranchinho, que tem um telhado um tanto alto. Ele pegou os bancos, pegou um arame e começou a colocar lá. Então você chega lá na minha casa, parece a casa maluca, que o banco tá no teto. Então eu imagino que se eu fosse trocar alguma coisa seria branco, para relembrar da memória do meu pai. Ele tá aqui com a gente. Parecia que ele morreu, mas tá não. Muito obrigado, pessoal. Muito bem. Alguém que está aí no online, de casa, então venha. Depois o pessoal do online fala. Vem cá. Nádia, escolha um número de 1 a 6. Kátia, o assunto é superstições e contos populares. As pessoas no interior tendem a acreditar nas histórias típicas da região, como deixar a chinela virada para baixo pode matar sua mãe. Me conta, se você tem alguma superstição e por quê. Se você não tiver nenhuma, pode contar algum conto popular, alguma superstição que você acha interessante. Você tem de 1 a 2 minutos, com tolerância de 30 segundos. Não se esqueça da palavra do dia. O espaço é seu. Obrigada. No interior, lá em Minas Gerais, de onde eu vi, era uma cidade onde superstições eram aquilo que movia a todos, porque era o gatilho do medo. Um deles era colocar o chinelo virado, minha mãe ia morrer, passar debaixo da escada e acontecer alguma coisa ruim. Roberto Carlos, ele era o nome das superstições, né? Ele sempre falava que tudo aquilo ele acreditava. E eu também vinha acreditando que realmente isso ia acontecer. Tinha uma linha, se eu passasse caminhando na linha, eu tinha que andar nessa linha. Então, não sei como que isso forma o nosso subconsciente, mas eu entendia que se eu passasse fora dessa linha, eu ia morrer também. E isso, em alguma medida, isso na minha infância inteira. Então, eu não sei por que que isso acontecia comigo e com várias pessoas, né? E também, talvez são crenças limitantes que as pessoas colocam nas nossas mentes, que a gente não sabe, mas que isso atrapalha muito o nosso progresso e a nossa vida, porque aquilo não faz sentido. Mas isso serve para aquilo que as pessoas colocam na nossa cabeça, que a gente tem que ter o conhecimento. Aí eu volto novamente naquela parte do conhecimento, que o conhecimento liberta. Monteiro de Lobato falava que uma nação se constrói com homens e com livros. E com os livros é que a gente pode desconstruir essas crenças, essas superstições que não fazem sentido nenhum nas nossas vidas. Obrigada. Muito bem, Kátia. Vamos lá para o pessoal de casa? Alguém quer fazer o discurso? Quem está em casa e no remoto? Marcela, Opa, Marcela, obrigado. Você tem uma carta de 2 a número 6. 3. Número 3. Essa é muito legal. Festas e tradições locais. As festas típicas são, como as festas juninas, são um destaque na vida rural. Se você fosse organizar uma festa da roça, o que não poderia faltar de forma alguma? De 1 a 2 minutos, com tolerância de 30 segundos, e não se esqueça da palavra do dia. Eu adoro festas. E no interior, assim como em qualquer lugar, na cidade grande, nas cidades gigantes, cosmopolitas, não pode faltar música, alegria e comida. E muita gente. Na verdade, eu acho que essa questão da quantidade de gente é o menos importante. Eu acho que quando tem um grupo, ainda que seja pequeno, de pessoas, tem comida, música e alegria, eu acho que vai ter sempre muita. A felicidade vai estar sempre presente. Aqui no Espírito Santo tem uma festa que também é regional, pequena, chama Festa da Penha, que além do que eu citei,
tem a parte religiosa incluída, que aqui nós temos muitos feriados e festas típicas locais relacionadas à religião, que também são muito bacanas. Então, as pessoas se reúnem sempre com muita alegria, cantando, dançando, para celebrar a vida. Eu acho que esse é o mais importante. Muito obrigado. Ainda temos tempo? Mais alguém quer vir? Então venha, Nayá. Nayá, você tem a 2, a 4, a 5 e a 6 para escolher. 4. 4. Alimentação mais saudável e fresca. Na roça é comum o consumo de alimentos diretamente escolhidos na horta ou na fazenda. Se você morasse na roça, qual seria o principal alimento da sua roça e por quê? Você tem de 1 a 2 minutos, com tolerância de mais 30 segundos, e não se esqueça da sua palavra do dia. O Olá, espaço é teu. obrigada. Bem, olá, eu adorei esse assunto que você trouxe hoje, porque me lembra muito a minha infância. Eu cresci, vamos dizer, indo ali para a Lusiânia, que era a fazenda dos meus avós, e o que eu mais gostava realmente é o pomar, né? Que a gente, e assim, infelizmente, hoje eu fico pensando, gente, por que que não subi mais em árvores, né? Caí das árvores muito também, goiaba, comia muita goiaba, jabuticaba, tudo que você imaginar de frutos que dá em árvore estavam lá. Mas a coisa que eu mais gosto, que eu sou apaixonada, e qualquer pessoa me conhece, eu adoro milho. Milho é minha paixão. E é até engraçado, porque eu como milho em qualquer lugar, eu posso comer milho todo dia, eu não reclamo. E eu estava na praia agora e meu marido ficava de cara, porque todo dia eu ficava procurando o homem que vendia o milho. E eu ficava assim, eu chegava em casa, eu não queria, eu chegava lá, eu não queria nem saber do mar, eu queria saber onde está o cara do milho. Então, o milho é uma coisa que a gente sabe que existe há muito tempo no mundo, né? E que ele alimenta muito bem. Às vezes para o mal, porque o milho também pode ser, tem as plantações, mas o milho é bem versátil. Você pode ter curau, pamonha, você pode ter pipoca, que é maravilhoso. E mesmo assim, eu fico pensando lá no recôndito da minha infância, bem escondidinha, era a minha felicidade. Era a minha avó fazer a pamonha, o curau, quando ia fazer o cultivo, que era interessante, mas também na hora de colher, né, que é muito interessante também. Então, isso traz um carinho muito grande para mim. E eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. Obrigada. Obrigado. Mais um? Alguém quer vir discursar? Online? Mais alguém do online? Então venha, Lucas. Lucas 2:5-6. 2. 2. Hábitos urbanos. É comum não querer abrir mão de nossos confortos da vida urbana. Se você fosse morar na roça hoje, qual o objeto de conforto da vida urbana que você levaria para a roça, que você não abriria a mão de forma alguma? De 1 a 2 minutos, com tolerância de 30 segundos, e não esqueça da palavra do dia. O espaço é teu, Lucas. Obrigado, Kleber. Eu gosto muito do sentimento de roça no geral. A vivência de você estar lá, perto da natureza, para mim é suficiente e até eu fico com um pouco de dificuldade em pensar em algumas coisas. Mas meu chuveiro seria uma coisa que eu levaria. E não é nem porque eu tomaria banho quente, porque eu gosto de banho gelado, inclusive. Todo mundo acha que eu sou meio doidinho das ideias, mas eu tomo banho gelado. Mas a pressão que o meu chuveiro faz, a forma como as gotas caem ali, eu acho que é um diferencial ali que em poucos chuveiros eu vi. E eu acho que ele não é nada demais, assim, tipo um chuveiro qualquer, mas eu não consigo encontrar em nenhum lugar um chuveiro melhor que o meu. Eu não sei se estou acostumado ou alguma coisa assim, mas é uma coisa que me pega, assim. Um objeto também que eu não abro mão de ter na roça, apesar de eu ter em casa também, mas não é exatamente um pré-requisito, rede. Ô, gente, dormir numa redezinha ali, de tarde, pós-almoço, um negocinho ali bem trabalhado, é bom, sabe? Você fica ali no recôndito dos sonhos, bem tranquilinho, bem suave. Eu acredito que são coisas que não me são importantes para mim dentro de uma roça. Obrigado. Valeu, Lucas. Timer, dá só para mais um. Acho que o Leonardo tinha pedido. Oi, pessoal. Bom dia. Olá. Claro. Bom dia, bom dia. Leonardo, escolha entre dois números, 5 ou 6. Pode ser o 5. Remédios caseiros. Na roça, muitas famílias ainda preservam o conhecimento sobre ervas e plantas medicinais para doenças e mal-estar.
Qual remédio caseiro não pode faltar na sua farmacinha e por quê? Você tem de 1 a 2 minutos, com tolerância de mais 30 segundos. E não se esqueça da palavra do dia, Leonardo. Legal, pessoal. Bom dia. Por sinal, eu estou falando aqui da roça, eu estou falando do interior de São Paulo, e alguém já mencionou aí sobre a rede, estou aqui na minha rede, no meu quintal, muito confortavelmente falando com vocês. Na verdade, eu sou do Nordeste, faço parte do Toastmasters Leão do Norte, vim aqui visitá-los. E lá no Nordeste, a gente conhece roça mais como sítio, interior. E como comentado, não falta remédios caseiros para todos os males no sítio, no interior do Nordeste. Eu lembro bem no interior onde minha avó morava e eu visitava com muita frequência, um certo curandeiro que fazia o que ele chamava de garrafadas. Eu não sei nem exatamente o que era, o líquido cheio de ervas, de mato, que servia para tudo. O que você imaginasse de mal, desde dor de cabeça a problema nos rins, essa garrafada servia para combater esses males. Então, se eu pudesse levar alguma coisa comigo, seria exatamente isso, um vidrinho com esse líquido mágico que certamente ia me ajudar em situações em que eu tivesse que resolver algum problema de saúde. É isso, pessoal. Muito obrigado. Legal, Leonardo. Obrigado. Muito obrigado pela participação de todos. E segue nossa reunião. Muito obrigado, Cleber, por essas excelentes perguntas que nós tivemos hoje. E agora vai ser o relatório do timer do Vitor Feijó para ver quem que está elegível para votar, para ser votado. Todos estão elegíveis, eu vou falar os tempos aqui. O Olavo fez em 1 minuto e 10, a Kátia, 1 minuto e 36, Marcela, 1 minuto e 5 segundos, Nayá, 1 minuto e 38, Lucas, 1 minuto e 15 e Leonardo, 1 minuto e 20. Muito obrigado. Agora nós vamos para a parte da votação. 1 minuto no timer, por favor. Deu tempo, pessoal. Votar rapidinho, então imagino que todo mundo tenha conseguido votar. Agora vamos para o feedback dos avaliadores. Essa parte importante. Vamos começar com o Daniel Pina. Ele vai avaliar a nossa Kátia Cardoso com o discurso para lançamento do livro. Uma salva de palmas para o Daniel. Pessoal, super desafio poder já, de cara, primeiro discurso, vir aqui e abalar as estruturas, igual a Kátia fez. Hoje foi o primeiro discurso, não parecia, mas o primeiro discurso ela tinha como objetivo se apresentar ao clube. Só que ela já tinha conversado conosco e, por conta disso, ela tem um discurso preparado por conta do livro que ela vai lançar e ela pediu licença para poder apresentar esse discurso. E acho que foi muito bem sucedido no seu objetivo. Um ponto até que achei muito interessante, e acho que válido ressaltar, ela começou, né, com bom dia, senhores e senhoras. Isso é uma coisa, né, que discursos formais exigem, e você vê que durante todo o discurso ela manteve senhores e senhoras e tudo mais. Então isso foi muito legal na proposta que você teve do teu discurso ser formal. Um ponto também que eu queria muito elogiar você é a tua presença de espírito no palco. Sua voz é firme, você tem segurança e confiança. Então, a maior parte das pessoas que eu já vi aqui chegar nesse palco no primeiro dia, elas não têm a segurança que você tem hoje em dia. E isso traz uma propriedade naquilo que você fala que eu achei muito legal. Então, parabéns por isso. Você trouxe um tema de interesse, então, assim, né, segurança de dados e tudo. Então, trouxe casos práticos, o que foi muito legal para poder conectar no dia a dia de cada um de nós aqui. E falou com muita confiança, porque eu acredito que é um tema que você domina. Então, isso também ajudou a você dominar aqui o teu palco. As tuas mãos, no começo, ficaram um pouco congeladas aqui, mas depois você se desenvolveu super bem, articulou muito bem, teve as suas mãos bem conectadas, os teus gestos bem conectados. Então, parabéns por conta disso. Um outro ponto que eu gostei muito foi a utilização do espaço. Apesar de você estar com um salto bem alto, né? E eu não imagino como é ser isso com uma mulher, você conseguiu avançar aqui no palco, você falou para a parte esquerda, para a parte direita. Então, isso foi muito bacana no teu discurso, você utilizou o espaço muito bem. E um ponto que eu queria, além disso, destacar, você trouxe uma provocação final, muito bacana. Então, trouxe a reflexão para cada um de nós,
ou seja, a mensagem do discurso ela fica para nós refletirmos depois em casa ou no momento seguinte. Isso foi muito bacana. Queria trazer alguns desafios para você, até percebendo o teu estilo de oradora. Tem um estilo de oradora, tem uma oradora que eu gosto muito que faz eu já até coloquei alguns vídeos dela no grupo, eu vou encaminhar para você também. Ela tem o mesmo perfil que você, uma oradora potente, de voz firme e tudo mais. E um ponto que eu queria destacar é a variação do tom. Eu acho que você pode um pouco mais explorar a tua variação do tom. Você tem uma voz muito interessante, e se você puder horas ir mais alto, ir mais baixo, e isso você vai ganhando com o tempo, com o corpo aqui, com os teus discursos na frente, e variação do tom ela é importante, especialmente se o teu discurso for longo, porque ela vai atrair mais as pessoas. E o último ponto, assim, que eu queria te desafiar para o próximo discurso, é a questão da tua postura. Você tem uma postura muito boa, mas pode ficar mais relaxado um pouco. A gente está aqui numa parte bem informal, então eu sei que você treinou para ter uma parte formal e às vezes a gente fica todo com as nossas defesas e tudo mais. Pode sorrir um pouco mais. Eu acho que isso também atrai e pode variar e chamar e cativar cada vez mais os teus ouvintes. Então, parabéns, foi excelente o teu discurso. Muito obrigado, Daniel. Espero que a Kátia fique feliz com esse feedback. Eu lembro dela até comentando que o feedback é um presente que a gente dá para a pessoa, e com um feedback construtivo como esse, realmente é um presente para você. No caso, agora, quem vai ser avaliado vai ser o nosso querido Tiago. Ele vai ser avaliado pela Nayá Lima. Do título do discurso dele era Aos Trancos e Barrancos, e ela tem de 2 a 3 minutos. Não vou falar da palavra do dia, porque é ela que escolheu. Parabéns. Então vamos lá, recôndito, né? Eu falei, recôndito, tá falado. Tá escondido, tá lá. Então, olha, o Tiago, ele sempre traz um humor, e é um humor que a gente vai conhecendo aos poucos, e eu acho que é muito interessante você trazer logo no começo, que foi aquele quebra-gelo logo no começo, que o Lucas, né, bem na frente, mas aí a gente trocou um pouquinho e eu espero que você tenha ficado um pouquinho mais confortável. Eu queria falar pontos positivos, sempre são muito interessantes, é muito interessante de escutar. E começando pelo título. O título é sempre legal você trazer uma coisa legal, assim. Nossa, eu quero ouvir o que essa pessoa falar. E foi Aos Trancos e Barrancos. E aí você fala em mentoria e você traz toda aquela sua história. E eu acho que interessante do Toastmaster é que às vezes a gente tem que pensar em coisas que a gente nunca parou para pensar. Quem foi meu mentor? Será que eu tive um mentor na minha vida? E a gente tem mentores na vida. A gente, às vezes, traz a mãe, como o Lucas trouxe, e você trouxe uma pessoa ali que fez você ir para frente. Às vezes, a gente precisa de alguém para, nos trancos e barrancos, a gente precisa de uma empurradinha. Então, eu achei muito interessante de você trazer esse seu storytelling, que você traz uma história que as pessoas conseguem se ver nisso, muitas vezes. Então, acho que você trouxe a sua experiência, você trouxe uma retrospectiva, e você pode rever a sua vida ali naquele momento, trazendo lembranças do carro, né, do Fiat, da, dessa empresa que você trabalhou, e eu acho que as pessoas acabam se vendo nisso. Então, esse é um ponto muito positivo que eu coloco aqui para você e que você faz muito bem. Você pediu para eu olhar, a gente sempre conversa um pouquinho antes, você falou da sua movimentação, que você estava, acho, pendente, né, que a gente tem mania de acabar de pendente, e eu acho assim, você realmente ficou na posição, a gente tem aqui, por causa exatamente do vídeo, foi interessante, tá? Você conseguiu fazer isso, você ficou bem contido, e eu acho que você, em relação ao seu objetivo, você não ficou balançando nem nada, porque isso pode acabar tirando as pessoas, ficar prestando atenção no seu balanço, né? Tá dançando, o que que é, né? Então isso foi interessante. E trazendo outras coisas aqui bem importantes aqui para você, você colocou, por exemplo, uma frase que você falou: eu acredito, se eu não tivesse tido essa experiência. Quando você traz essa experiência, eu acho legal. Então, gostei disso também. E a gente passa agora para uns desafios que eu acho que você pode trazer para o próximo, principalmente engajamento. E um pouquinho antes, eu gostaria de falar uma coisa. De repente, uma pausa. Você falou, mas teve um momento que você falou assim: com 3 meses eu fui promovido. De repente, uma pausa ali, eu acho que seria interessante até para as pessoas às vezes não está prestando atenção, eu vou prestar atenção, o que é que aconteceu? Então, assim, uma pausa seria interessante também, porque você traz um jeito de conversa que é muito legal, né? Bem informal, mas seria interessante isso também. Então, desafios. É, eu, Olha, não.
te desafio para engajamento com o público, principalmente. Tenta trazer o público um pouquinho mais para o seu discurso. Perguntas, trazer ele realmente para poder participar mais. Não é só você falando, mas eu tenho trazendo aqui, como, se eu não me engano, o Daniel ele faz muito bem isso, trazendo uma pergunta. Sempre traz uma pergunta, um desafio. Então, isso é interessante também. E te desafio um pouquinho mais, o dobro aí, para você. Você ficou solto, mas você pode usar um pouquinho melhor o espaço que você tem, tá? E eu sei que a gente fica muito consciente nessa hora, mas você pode usar, sim, o movimento. Não é um movimento repetitivo, mas que você fique mais consciente. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muito para você. E espero te ouvir muitas e muitas vezes. Obrigada. E agora, espero que você tenha gostado do feedback, consiga aplicá-lo nos próximos discursos, Thiago. Nós temos nosso querido Kleber. Todo mundo aqui está desempenhando muitas funções, então não é como a gente vê o mesmo pessoas fazendo coisas diferentes. Seja bem-vindo, Kleber. Lucas, que show! Que show! Parabéns. Nós sabemos que você está aqui foi uma superação pela semana, pelas coisas, né, que você comentou comigo ontem à noite. Então, sensacional. Seu discurso foi um show. A minha referência de bons discursos, eu tenho 2 pontos que são muito importantes. O que eu me lembro depois do discurso e se eu queria que essa pessoa falasse mais um pouco, estendesse. E por mim, você ficava aqui a manhã inteira discursando e contando. Você tem uma propriedade muito grande de elaborar um roteiro. Você começou muito bem, convidou o público para fechar os olhos, isso traz as pessoas para você, vendou os olhos também, usou um assunto interessante atual das Olimpíadas, falou dos deficientes visuais, isso traz muito público para você, para o que você está falando. Isso é muito legal. Desenvolveu bem a história, falou dos mentores. Uma coisa que eu achei muito legal é o impacto dos mentores na tua vida, quando você falou do teu professor, da questão de ser uma pessoa disciplinada, depois você falou da tua mãe, você contou um pouco da tua mãe, falou do impacto dela. Então, assim, é um roteiro muito bem estruturado e você fechou muito bem com um conselho que a gente pode usar dos mentores da nossa vida. Eu achei muito legal. Coisa mais bacana que eu vi no teu discurso foi a tua associação ao que você fala, a tua postura corporal. Muito legal. Você virou. Você, quando falou de pequeno, você gesticulou. Isso potencializa muito tua fala. Para potencializar mais ainda, eu recomendo que você faça alterações vocais na hora que você está falando. Algum momento você falou um pouquinho, aí você pode falar um pouquinho. Quando você falou aproveitar todas as oportunidades, enfatiza isso. Aproveitar todas as oportunidades. Faz essa variação vocal e associa ela ao que você está falando, que você vai potencializar mais ainda o teu discurso, que já é excelente. Você tinha pedido para eu olhar para você da tua questão visual, de prender a atenção. Eu vi que você se preocupou com isso e olhou para todo mundo, mas pode dar um milissegundinho, um pouquinho mais. Dá uma olhadinha no olho de cada um. É bem rápido, é bem sutil, você não precisa fixar o olhar para ninguém, mas essas sutilezas que vão, cara, você vai longe. Parabéns. E agora, espero que você tenha conseguido espero que você consiga utilizar tudo o que você aprendeu hoje. E agora eu vou avaliar o Daniel no discurso quando a emoção fala mais alto. Deixa eu só pegar meus papéis. Para quem não é novo aqui no Toastmaster, quando alguém vai fazer um discurso preparado, é comum eles enviarem para nós, os avaliadores, as informações do discurso. Tem vezes que a pessoa avalia muito envia muito em cima da hora, o que dificulta para o nosso trabalho. Não foi o caso do Daniel. Ele mandou, se eu não me engano, terça-feira, então eu já consegui imprimir essa folhinha, já consegui conversar com ele sobre o que ele queria. Quando a emoção fala mais alto. Um dos objetivos do Daniel era trazer a atenção da história por meio de gestos, voz e uso no espaço do palco. Foi excelente com isso. Espero que você tenha se sentido orgulhoso com o que você fez aqui na frente. Eu fiquei muito feliz de poder estar ali no camarote prestigiando esse momento. E aqui a gente tenta fazer também a avaliação feedback. Começando que ele foi notável, a questão do engajamento. Logo no começo ele trouxe a questão da injustiça, que é algo que a gente vê diariamente nos jornais. E ele perguntou se a gente já se sentiu injustiçado, que eu imagino que todo mundo aqui
infelizmente, tenha se sentido. Ele fez essa pergunta, então essa cria conexão com a audiência, igual o Kleber comentou do discurso do Lucas, você já fica imerso no discurso dele. Você quer saber como que vai terminar, o que que ele vai trazer aqui para gente. Ele trouxe exemplos da questão da vida, quando foi cortado no trânsito, quando alguém fura a fila, então o que a gente consegue se identificar. Às vezes eu posso trazer um exemplo aqui que para vocês fica difícil de conectar. Às vezes eu trago alguma coisa da minha vida pessoal e não gera aquela conexão. No caso, os exemplos do Daniel foram muito bons nisso. Ele trouxe um argumento de autoridade, o que torna o que ele está falando mais potente. E como o objetivo dele era exatamente esse, da questão da variedade vocal, ficou muito bom. Ele trouxe o argumento do David Rock, ele também trouxe uma questão do storytelling, que a Naya comentou do Thiago, que ficou muito bom. Você quer saber como que ela acaba. Agora, no que ele pode aperfeiçoar, eu acredito que se você trouxesse o livro físico, seria um pouquinho melhor. No caso, você comentou vários livros, então trazer 3 livros aqui fica meio estranho. Mas às vezes você pode usar um slide. No slide você pode colocar os livros, aí você vai mudando, que eu acredito que eu nunca tive usando slide, então eu gostaria de ver como que você incorpora isso aqui na frente. Agora eu tô tendo que esticar um pouco na questão do que você pode aperfeiçoar, porque não tem tanta coisa assim, e eu pude ver que você usou um pleonasmo. Eu vou roubar isso, porque quem deveria comentar é a Nayá, mas eu anotei antes e eu tô aqui antes também, que é a questão do situação cotidiana do dia a dia. No caso, se já é cotidiano, já é do dia a dia. Então, a gente pode só eliminar o que acaba ganhando tempo na hora de fazer isso daqui. Questão de desafiar é o que eu comentei antes dos slides, eu gostaria de ver. Eu sempre gosto de comentar, quando a pessoa usa muito slide, ela não usar para ver como que ela se sente aqui na frente, e quando ela nunca utiliza, ela utilizar só para ver o quanto que ela pode enriquecer o discurso dela. Muito obrigado, pessoal. Agora é a parte interessante da reunião. O timer vai vir aqui e vai dizer para a gente quem está elegível e quem que não está. Pessoal, tá todo mundo elegível. Vou falar os tempos aqui para vocês entenderem e assimilarem. Daniel Pina fez em 3 minutos e 39 segundos. A Nayá fez em 3 minutos e 47 segundos. Kleber, 2 minutos e 47 segundos. E Olavo, 2 minutos e 48 segundos. Muito obrigado, Victor. Ele tá com a voz um pouco louca, então fica um pouco mais difícil estar aqui na frente falando, mas tamo junto, Victor. Muito obrigado. E agora vamos votar. Você coloca um minuto aí pra gente, Victor, por favor? Obrigado. Tá, me avisou que acabou o tempinho, mas dá para correr aqui. Agora vamos para a parte dos relatórios, pessoal. A nossa queridíssima Marcela, do interior do Espírito Santo, ela vai trazer aqui a questão do AS. Eu quero saber se eu usei muito ou pouco. Vamos nessa. Marcela? Eu acho que todos arrasaram hoje. A Kátia abriu aí com excelência os discursos do dia. Já estreou com os 2 pés direito, né? Arrasou, parabéns. A Kátia falou 2 e eu achei que ela já tinha bastante experiência. Na verdade, eu não sabia que era o primeiro dia dela discursando. Ela usou só continuou 2 vezes, uma e a nova. O resto eu acho que ela foi super bem, ela não teve muita parada, os intervalos dela eram bem pensados. O Thiago também usou 3 e só. E o Lucas, mas. O Daniel usou um bem e 2 vezes ele falou, não sei, não sei. E depois a Kátia, depois um discurso do improviso. Eu já falo de todos os discursos? Pode ser? Pode ser. Tá. O do improviso, a Kátia falou um e um é. O Lucas usou a palavra do dia, não teve é. A Nayá usou só um é, também usou a palavra do dia. O Daniel Pina usou 3 Es. A Nayá usou um é quando ela foi fazer a avaliação. O Kleber não usou e o Olavo também não teve. Esses foram os uns e es que eu anotei aqui do dia. Muito obrigado, Marcela. Fico muito feliz de saber que eu não utilizei nenhuma palavra de preenchimento. Realmente estou aqui há muito tempo, pensei que teria várias, mas vamos continuar com a reunião. Muito obrigado, Marcela. Agora vai ser o relatório da nossa gramaticista, Nayá Lima. Muito obrigado. Obrigada. Gente, todos de parabéns. A gente está aqui no dia 7 de setembro e eu queria trazer o tanto que é maravilhoso a gente ter a língua portuguesa.
Só algumas curiosidades aqui que eu trouxe. A gente sabe que o português é falado em vários países, mas o mais importante é que é importante a gente realmente falar bem a língua portuguesa, e principalmente aqui. A gente está falando de discursos, então tivemos vários exemplos de discurso. Começamos com o discurso da Kátia, que ela trouxe toda uma linguagem mais voltada para o LGBT, as leis lá, né? E ela trouxe até o DPO. A gente fica assim, tem hora que a gente precisa usar a linguagem realmente em inglês. E a gente sabe disso, a gente tem que ter essa flexibilidade também. E outro dia eu vi a Fernanda Torres, eu não sei se você sabe, mas ela está lá em Veneza trazendo um filme novo, e ela falou inglês. E aí eu comecei a me perguntar por que as pessoas, a gente não fala em português e seja traduzido. Então, é muito importante trazer o português. Eu sou uma pessoa que eu adoro inglês, gente, não me leve a mal, mas o português é uma língua linda, e que eu não sei se você sabe, saudade é a única palavra que tem para descrever esse sentimento. Então, para você ver a riqueza da nossa língua. E o que eu tenho para trazer aqui para vocês é exatamente isso, que é muito importante o português estar sendo bem realmente dito, falado, porque traz reconhecimento, quando você fala bem o português, isso é muito bom, traz uma reputação muito importante para você, mas eu fico aqui realmente muito feliz de que vocês usaram de maneira muito excelente o português, e parabéns para todos. E quem falou a palavra recôndito, até a nossa counter trouxe hoje, né, Marcela? Foi o Kleber, o Lucas, eu falei algumas vezes também, e fico feliz que vocês levem essa palavra e, se for possível, usem ela mais vezes, tá bom? Então, eu espero vocês um ótimo 7 de setembro, viva a língua portuguesa e uma boa semana para vocês. Muito obrigado, Naya, por isso. Essa questão da palavra do dia é interessante, porque eu aposto que quando eu ler essa palavra em algum livro, no jornal, eu vou lembrar de você, da palavra recôndito, vou lembrar disso. E agora vamos para o relatório do avaliador geral. Ele vai ter de 5 a 7 minutos, ele está direto do Rio, jogando aqui para a gente. Muito obrigado, Fábio. Uma salva de palmas para ele, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Nada ficará recôndito nessa manhã. Eu tirarei tudo do meu âmago e darei para vocês. Foi excelente reunião. A organização excepcional, estão todos de parabéns. Um ambiente seguro e acolhedor. Deu para sentir daqui o acolhimento e a segurança de vocês. O apresentador da reunião conduziu muito bem, Olavo. Foi ótima apresentação e condução. Se saiu bem durante as necessidades de improviso e durante a comunicação. A reunião começou no horário e parece vai terminar no horário. Então, estão de parabéns nesse sentido. Ao time, Olavo, você explicou muito bem a entrada ali, e o Vitor fez a função final do relatório, terminou também muito bem o relatório. O Accounter foi muito bem durante a sua apresentação e o relatório, apresentou bem o relatório, mostrou para as pessoas a quantidade de ES que elas terminaram. Tiago, parabéns pela transmissão, é um desafio, como o Zoom Master, fazer uma reunião híbrida acontecer. A gente aqui do Rio, a gente tem a reunião presencial e a gente em algum momento pensa em fazer essa transição. Então, vocês, como organização, estão de parabéns por fazer essa reunião híbrida acontecer de uma forma tão excelente. A gramaticista, a Nayá não é formada em letras, né? Contudo, foi excepcional na função, com excelente comunicação. E ali no início ainda fez uma sugestão para a melhoria do público, né? Trabalhar com a leitura, ler para se desenvolver. Então, sempre nesse sentido positivo, a boa leitura e o desenvolvimento. Está de parabéns. Os discursos foram todos excelentes. Kátia, Tiago, Lucas, Daniel, como falaram, os discursos de ice break não pareciam ice break, cada discurso com seu foco, então foi muito bom. Como eles já foram, de certa forma, tem o feedback direto de cada avaliador, eu vou aqui me colocar nessa posição de avaliar os discursos dessa forma, né? Agora, para cada avaliador, de uma forma geral, foram excepcionais. Usaram o método sanduíche. Primeiro, você aponta os pontos positivos, as sugestões de melhoria e depois os desafios, né?
foram sugestivos com foco na causa e não no indivíduo. Isso é importante, porque dentro do ambiente seguro, que é o Toastmasters, a gente não aponta o indivíduo, né? A gente acolhe, é um ambiente onde você pode e deve errar ali para se desenvolver, para ter o crescimento. Então, isso é muito importante dentro da avaliação para manter esse ambiente seguro. Foram muito bem dentro desse contexto, né? O Table Topics original, dentro do tema, penso que ali mesmo é um dos pontos com maior energia da reunião. A reunião toda vem com energia e ali é aquele suspense onde o coração bate. Então, temas originais dentro do proposto fazem muito bem a reunião, né? Dentro desses pontos, são os positivos, tem duas observações ali, né? Antes de passar para as sugestões de melhoria. Primeiro que ali no início do improviso, o Olavo segurou bem, o timer ainda não tinha chegado, né? Mas esse é o ponto, né? Isso não é uma sugestão de melhoria. A ausência acontece. Somos todos humanos e podemos sempre contar com o apoio dos membros dentro do clube para tornar esse ambiente acolhedor e seguro. Então, isso pode acontecer, acontece com qualquer um, somos humanos, então o Olavo ali segurou bem, desenvolveu, explicou bem a função. E o segundo foi uma brincadeira do Thiago ali do Zoom Master, que qualquer problema, a culpa é dele. Aí eu ratifico mais uma vez, Thiago, a gente não tem culpa aqui dentro do Toastmasters, esse é um ambiente para teste, desenvolvimento e desafio. A gente pode errar aqui, inclusive, somos todos voluntários como diretoria, né? Nós vamos errar também como diretoria e isso vai fazer a gente se desenvolver e crescer, não repetindo no erro. Então, como sugestão de melhoria, para a gente entrando do meado para o final aí, fica tanto para os apresentadores quanto para os membros, né? Nas transições, não deixar o palco vazio. Fazer essas transições sempre com que fique alguém no palco, ou o apresentador ou o membro que vai sair. Como a sugestão técnica de melhoria, Tiago, ali no inicinho o equipamento falhou, né? Então a gente começou a reunião com o equipamento. Então, ali nos 15 minutos do check-in, eu sei que vocês já devem fazer isso, mas ratificar ali todo o teste que deve ser feito, principalmente nos microfones de quem vai falar. Ali no finalzinho, eu não votei durante a reunião. Então, no finalzinho, eu penso que foi falha de ambos, né? Eu podia ter mandado uma mensagenzinha, mas como eu estou fazendo a minha transmissão do celular, eu não consegui acessar o QR Code. E em algum momento eu fiz a pergunta, né? Pode ser uma deficiência minha na captura do QR Code pelo celular, porém eu não consigo, mas em algum momento eu perguntei sobre o link, foi enviado, mas já tinha passado algumas votações. Então isso fica como sugestão de melhoria também. De um modo geral, foi tudo excelente. Agora tem dois desafios para o clube, né? Um desafio técnico. A terceira música que você botou, Olavo, eu ouvi bem, gostei. Talvez com a técnica, uma forma de que essa música chegue a gente também. Fica o desafio aí para vocês, para quem estiver online, ouvir uma musiquinha legal. E, por último, um desafio para o clube e para os membros do clube de uma forma geral. Um desafio de modo a estimular os membros que estão presentes e os membros que vão ouvir essa gravação a participar como voluntário, para que a gente não tenha repetições de funções, ou membros fazendo mais uma ou mais de uma função ao mesmo tempo. Então, você que está me ouvindo presencialmente e você que vai me ouvir online, fica o desafio para você. Se desafie, cresça no Toastmasters. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Fábio. Realmente a gente tem algumas coisinhas que sempre dá para melhorar. Eu lembro da primeira reunião que eu vim aqui, comentaram algumas coisas. Aí eu tô aqui agora, 1 ano e meio depois, a gente já resolveu esses problemas, mas ainda assim tem lugares para a gente crescer. E agora, eu acredito que ainda dá para ele votar, não dá, Thiago? Ou já fechou? Já fechou, Acabou que vamos ficar assim, esses votos. E agora é a parte dos vencedores do dia. Salve de palmas. Finalmente! Finalmente! Minha primeira vez que eu venci esse discurso foi em outro clube, então eu fiquei meio chateado com isso, mas agora finalmente apareci aqui. Parabéns. Segura o teu. É verdade, é meu isso aqui. Olá. Muito obrigado, Daniel. E só guardar isso aqui. E agora o vencedor dos avaliadores do dia. Kleber Rocha. Infelizmente a gente está sem um melhor avaliador, Kleber.
Tem nada. Eu não me importo. Não, mas tá melhor avaliador. Não tem um ribbon ali. Ah, não tem importância não. E agora, o vencedor do dia, discurso preparado. O Thiago que escreveu, então se aparecer ele, Lucas Ferreira. Muita foto, muita foto. Kátia, você vê que você fez seu primeiro discurso, então a gente entrega um ribbon aqui. Já ficou bom isso daqui eu ter sido o postmaster do dia, porque eu sou o mentor dela, e fica mais legal ainda. Parabéns, Kátia. Qual câmera ali? Muito obrigado, Kátia. Parabéns. Continue. Já já a gente já pega o primeiro nível concluído. E agora? Não, tem um negocinho ainda. Tem um... Certificados, pessoal. Hoje, 2 pessoas concluíram níveis. O primeiro deles é o Thiago Gavilanes. Vem desse lado que ele fica no meio no primeiro. Aí depois a gente Eu tenho inverte. que parar de sincronizar meus discursos com o Lucas, porque esse trem não tá dando certo, não. Que isso? Qual que é? O PDF mais tarde vai ser disponibilizado para vocês dois. Aí dá para botar no currículo, ficar bonitinho. E agora a gente tem mais um anúncio meu. Anúncios finais. Para quem é novo aqui no Toastmaster, a Kátia, por exemplo, a Marcela, talvez não sei se vai conseguir. No final do ano a gente faz uma confraternização. Nesse ano eu pensei em fazer em Olhos d'Água, na chácara dos meus pais, ficar 90 quilômetros de Brasília. O dia que a gente pensou foi 30 de novembro e 1º de dezembro. No dia 30 seria feito um churrasco, tanto regular, com carnes e tudo, quanto vegano, para a Aletheia. Pode, tem área de camping lá. Eu devo dormir numa barraca, por exemplo. E no domingo, coincidentemente, é a Feira do Troca, que eu comentei no meu discurso de improviso. Obrigado, pessoal. Aqui é a chácara. A gente acompanha mais ou menos para lá aqui. Muito obrigado, pessoal. Parabéns. Deixa eu só pegar aqui. Vamos finalizar a nossa reunião. Pessoal, eu tenho alguns avisos. Antes do campeonato, eu tenho alguns avisos para dar. Primeiro aviso. Queria parabenizar os novos membros. Primeiro, a Marcela Gerbis, que está aqui. Uma salva de palmas para a Marcela. Parabéns, Marcela. Primeira reunião, já se desafiando. Muito importante para nós aqui contar com você. Muito obrigado. E uma salva de palmas também para o Emanuel Bezerra. Não sei se ele está online ou não, mas uma salva de palmas para o Emanuel também. Outra questão agora para os membros, a questão da renovação. Nós estamos próximos da época de renovação. Agora, final de setembro é a nossa data limite para a gente encaminhar lá para a Toastmasters International. Então, se você ainda não renovou, você mande lá o oi para a Lilian, que é a nossa tesoureira. Ela vai mandar todas as condições, como que funciona direitinho. Não se esqueçam da renovação. Outros anúncios, que é o nosso campeonato. Pessoal, a gente vai ter, sem for nesse sábado próximo, no outro, daqui 2 sábados, nós teremos o nosso campeonato. É muito legal o campeonato, não tem nada de amedrontador, e a gente já tem 5 pessoas que são inscritas. Como que funciona o campeonato? Funciona como uma competição. A gente vai ter temas diversos, a gente vai seguir regras diversas, nós temos juízes para avaliar quem serão os melhores oradores, e o melhor orador do nosso clube vai poder desafiar aí os melhores oradores dos outros clubes do Brasil. Então, se você é membro do Toastmasters, se candidate para... Eu já estou vendo até um possível candidato aqui, ó, já abriu um sorriso, vai recuperar a voz e vai fazer um excelente discurso para a gente poder também estar junto aí dentro do campeonato, que vai ser muito legal. Então, quem quiser, só aponta aí o QR Code e a gente faz depois a sua inscrição no campeonato. Últimos 2 avisos antes de chamar todo mundo aqui para frente. Nós temos um clube do livro. Então, esse é um ponto muito legal. A Nayar reforçou. O Toastmasters, como um todo, tem um clube do livro. A gente tem vários membros do Brasília ali. Então, se você quer aprender a também ter essa oportunidade de discursar, também lendo um livro e podendo compartilhar, é muito interessante. Acontece mensalmente. Quanto que é a próxima reunião? Dia 6 de outubro, e o livro chama Escassez. Então, se você tem interesse, você é membro do Toastmasters, vá para o clube do livro. E o último aviso para os membros, antes de chamar todo mundo aqui, falei hoje do Pathways. O Pathways, a Toastmasters International, nos avisou que durante os dias de 9 a 25 de outubro, ela vai ficar em manutenção. Então, se você tem algum discurso programado entre dia 9 e 25 de outubro, você já pode baixar o material,
que você tem, da tua trilha e tudo mais, e fazer de forma offline, porque se você for fazer isso entre 9 e 25 de outubro, você não vai conseguir. Então, se antecipe. A Nayá está dizendo aqui que eles vão lançar uma nova plataforma do Pathways e por isso estão fazendo esses testes. Então, se preparem, membros do clube. Maravilha, reunião encerrada. Eu queria chamar todo mundo aqui para frente para a gente tirar uma foto, a nossa tradicional foto. Pessoal do online que puder abrir a câmera também e dar aquele sorriso, que a gente vai aqui fazer a nossa foto final para estrear o fim de semana do Brasília Toastmasters. Tem tanta gente, dá para falar de todo mundo. Você acha? O Kleber, que é o nosso fotógrafo oficial, deixa eu me encaixar aqui no meio de vocês aqui. Pode ir mais aqui, mais, gente. Cabe todo mundo? Tá bem. Essa grade angular aí, né? Não.